ficar assado, vai ficar assim. Então, esses tipos de fala também contribuem muito. E eu acho que hoje, ainda mais com o advento das redes sociais, né, que hoje todo mundo tem acesso a esses dispositivos, né, a gente abre lá a rede social e já se depara com um formato ideal. E aí você talvez olha para você e você fala, mas espera tem alguma coisa errada aqui comigo, né? Eu achei muito interessante o dia que a gente estava conversando, né, uma outra vez, que você tocou no assunto de tipo, a pessoa acorda desesperada, atrasada, 8h30, e ela entra na rede social, não teve tempo nem de tomar café, não sei o quê, mas ela vê uma pessoa que às 5 da manhã, ela já meditou, ela já fez yoga, ela já se alimentou super bem, fez ovos mexidos, né, uma preparação super incrementada, e a pessoa se sente mal. Tipo, nossa, que vida que eu tenho, porque essa pessoa tem uma vida e a minha é completamente diferente. E eu achei muito interessante essa fala que traz pra gente como que a gente deve se perceber que a gente... A frase da nossa mãe, que eu gosto de falar, a gente não é todo mundo. Cada um é si. Qualidade de vida pra mim não é acordar às 5 horas da manhã. Nem que seja pra fazer yoga, mas não é. Porque pra mim não é acordar muito cedo, acaba com o meu dia. Então, às vezes, não é qualidade pra mim. Então, acho que isso é importante a gente começar a entender. Porque às vezes a gente acha que a vida do outro é mais legal, né? Mais interessante, né? Mais interessante e tudo mais. Só que eu acho que a gente tem que começar a olhar para si e ver o que é qualidade de vida para mim. Acordar cedo, acordar tarde. Trabalhar dia, trabalhar noite. Comer isso ou comer aquilo. Então, isso que tem que ser importante de ver. E o que eu vejo que, pensando no advento das redes sociais, que você tocou no assunto, e como a gente tem muita informação por aí, e tudo agora não só pelas redes sociais, mas pela tecnologia, essa globalização toda, a gente tem muita informação ao mesmo tempo. Isso nos torna um pouco mais ansiosos. E eu vejo que também, falando um pouco do transtorno da compulsão, né? E que as pessoas chegam lá falando, elas chegam falando justamente associando isso, né? Eu fico muito ansiosa, eu vou lá e tenho compulsão. Que na verdade eu percebo que é, agora com a sua fala, um exagero, mas eu percebo que esse exagero está um pouco ligado com a ansiedade. O que isso, assim, tem um pouco a ver ou não tem? E talvez, assim, esteja até de uma maneira recorrente, porque a pessoa tá como se ela estivesse vivendo numa panelinha de pressão, né, o tempo todo. A gente sabe que as nossas demandas são intensas, a gente sabe que temos muitos desafios diários todos os dias, né? Nem sempre é de uma maneira muito tranquila que a gente consegue manejar tudo, né? Então, assim, a gente entender, poxa, eu acho que não tá me implicando num dia a dia mais interessante, mais saudável, né? Então, eu acho que vale a gente tentar observar, tentar entender o que tal coisa está me mobilizando. Então, me percebo extremamente cansado diariamente, me percebo sem algum tipo de ânimo, né? Com muita estafa, por exemplo. Então, acho que vale um cuidado, investigar, fazer análise, né? Entrar no processo de terapia é muito importante, com certeza. Mas podem ter mudanças também de outras atividades que pode contribuir para uma possível melhora, né? Então, entender o sono, como é que eu tô me alimentando, tô tomando água, né? Que eu acho que são coisas assim que a gente às vezes Básicas, né? parece que perde um pouco, né? Como é que tá essa relação? Tô indo ao banheiro, né? A gente sempre fala, tá indo ao banheiro, como é que tá os seus exames, né? São detalhes que contribuem muito pra gente olhar, porque a gente não é uma parte isolada. A gente é um complexo, um emaranhado de coisas, né? E eu sempre digo, a gente pode dar dignidade aos nossos sofrimentos. Então, se hoje a gente está sofrendo por alguma questão, né, é possível a gente entrar em contato com algum tipo de cuidado e poder dar uma dignidade para o nosso dia a dia, viver de uma maneira talvez mais interessante do que a gente esteja vivendo hoje. Porque essa questão do sofrimento, você falou de dar uma dignidade pro sofrimento, é muito interessante, porque o que a gente percebe no dia a dia é que ninguém quer sofrer mais, né? E aí eu sinto muito em dizer, mas isso não existe. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, a Vera Iaconelli, e ela diz, né, vida sem trauma só debaixo da terra. Então, assim, não existe vida ausente de sofrimento, ausente de desafios, mas talvez é como é que eu esteja me relacionando com isso, né, o que
de repente, pode ser feito para que eu possa contar uma história diferente para mim mesmo, né? Sim, nossa, muito bacana, assim, poder pensar. E é importante falar disso mesmo, de que não tem como viver sem sofrer, assim. Lógico que a gente não tá falando de sofrer, né? Aquela sofrimento exacerbado, igual exagerado de sempre, né? Mas sofrimentos vão acontecer, a gente vai ter perdas, a gente vai ter obstáculos, vai ter dificuldades. Só que hoje em dia eu vejo que as pessoas não querem. E aí aí isso traz um pouco dessa ansiedade, né? Porque tem muitos obstáculos, como você falou, ao longo da semana, a gente tem um montão de coisa para fazer, tem que dar conta de tudo, a gente é um emaranhado de tudo, né? É família, é trabalho, é vida social, é rede social, tudo aqui misturado. E aí a gente se torna um pouco ansioso, e aí com essa ansiedade a gente vai buscando na comida compensar algo que a gente não sabe de onde vem, né? Igual você falou, às vezes, por que tá surtindo aquela ansiedade tão forte, né? E eu gosto muito de falar sobre a comida nesse âmbito, assim, que a comida é só um negócio, né? Ela é só um pedacinho da vida da pessoa. Ela tem N outras coisas ali relacionadas com a vida, né? Eu falo muito assim, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela fala assim, e o que está relacionado com risco de doença crônica não transmissível, né? Com risco de uma doença cardiovascular, por exemplo. Aí ela fala sedentarismo, ela fala tabagismo, e aí um dos itens ela fala alimentação. Só que são 7 itens tratados. Um deles é alimentação. E aí a gente acaba colocando tudo ali, tadinha, na alimentação, e aí faz essa relação que a gente fala até dos transtornos alimentares. Corpo e comida o tempo todo. Esquece que o corpo tem outros fatores, como você tocou. Água, sono, que é o básico. Às vezes eu fico vendo, as pessoas já querem tomar algo para alguma coisa, ou sei lá, para ansiedade, né? Chega lá falando o que para esse exagero na comida também, né? Então, o que ela faz? Ela quer tomar algo, ela já me pergunta o que eu como para que isso diminua. E, na verdade, não tem um básico ali, a base, né, para fazer, que é cuidar do sono, porque quando a gente dorme mal, gente, quando a gente não evacua, é uma ligação direta com o cérebro. Então, tem um nervo aqui que é cérebro, intestino, que deixa a gente no mau humor. E aí, mau humor vai cascateia para tudo, né? É mau humor, ansiedade, um dia ruim. E aí, o que acontece? Compensação. Quero eu mereço, uma comida que vai me trazer ali um conforto imediato, né? Porque a comida, querendo ou não, ela libera certos hormônios e neurotransmissores que nos deixam felizes naquele momento da comida, mas que no final pode trazer a culpa, como você falou, e trazer os transtornos alimentares aí em voga, né? Que a gente precisa estar bem atento e prestar bastante atenção nisso. E falando nessa questão de como que é a causa, né? Que a gente falou que é multifatorial, né? Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do E aí NutriPod sobre conscientização dos transtornos alimentares com a psicóloga Thaís Tortosa, que a gente vai continuar e falar no próximo bloco e continuar falando sobre esse assunto. Não sai daí, não deixe de nos seguir.